Eu sempre fui fascinado por histórias antigas, aquelas que carregam um ar de mistério, cheias de segredos enterrados em lugares quase esquecidos pelo tempo. Quando cheguei em Porto Velho, a cidade me recebeu com aquele calor úmido típico da Amazônia, aroma de terra molhada e o barulho distante da selva que parece não descansar. Foi ali, entre essas ruas que parecem guardar ecos do passado, que ouvi pela primeira vez algo que me despertou uma curiosidade quase obsessiva. O famoso trem fantasma da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A Madeira-Mamoré, construído a duras penas, pelo suor e sangue de milhares, foi desativado há décadas. Os trilhos enferrujados e esquecidos mal se destacam na mata que avança, cada vez mais cobrindo os vestígios daquele passado industrial. Mas os moradores da região, pessoas simples, acostumadas com o cantar dos pássaros e o som do vento, juram que todas as madrugadas, quando o mundo parece morrer no silêncio da noite, o som inconfundível do apito de um trem corta o ar. Eles relatam ouvir também o ranger dos trilhos, o estrondo pesado dos vagões passando por ali, bem onde não deveria ter mais trem algum. Imagine só, o silêncio absoluto da noite amazônica, profundo e quase sufocante, de repente sendo rasgado por um barulho tão real e familiar que mistura desespero e nostalgia. Um trem que, oficialmente, jamais voltou a circular. Essa contradição me deixou inquieto. Parecia um fenômeno impossível, algo entre a lenda e a realidade. Precisava entender o que estava acontecendo, separar a verdade da superstição. Foi por isso que procurei Antônio, um senhor velho, morador da área e guardião dessas histórias passadas de geração em geração. Ele me recebeu com aquele olhar cansado, mas atento, como alguém que já viu o tempo passar por muitos trilhos. Disse que para ele o trem ainda não parou de passar, e eu ali com o coração acelerado, pronto para mergulhar nesse mistério. Não sai daqui ainda, porque essa história está só começando. Aproveita para se inscrever no canal e deixa seu comentário dizendo se você acredita ou não em fenômenos assim. Quero saber o que você pensa. Antônio era um senhor de 70 anos, corpo curvado pelo tempo e mãos marcadas pela labuta, com olhos que guardavam histórias antigas quase apagadas pela memória. Ele nasceu e cresceu às margens da antiga ferrovia, aquele lugar onde o tempo parece ter parado e onde o silêncio é roubado todas as noites por sons que desafiam a lógica. Sentado numa cadeira de balanço na varanda de sua casa simples, ele começou a me contar sobre o barulho do trem. Um som que acompanha a vida dele desde a infância, uma espécie de ritual noturno que parecia transportar todos para um mundo onde passado e presente se misturavam. Enquanto Antônio falava, a atmosfera ao redor parecia pesar. A luz do entardecer se misturava com o cheiro úmido da mata, carregando um ar denso e quase palpável, como se a própria floresta guardasse um segredo. Ele me disse que aquelas noites em que o trem passa não são apenas um fenômeno isolado, é algo que deixou várias famílias intrigadas, algumas até assustadas. O som que eles ouvirem e ainda ouvem não é apenas um apito distante, mas um conjunto de barulhos reais, vibrantes. O ranger das curvas da ferrovia, os freios que chiaram como uma dor antiga, o estrondo pesado dos vagões passando com força, tudo isso ecoando no escuro, como se a máquina estivesse viva.
Antônio se emocionava quando falava dessas frequências sonoras que, segundo ele, não eram fantasmas apenas no imaginário, mas presenças que, de alguma forma, insistiam em se manifestar. A história da Madeira Mamoré, um empreendimento grandioso, mas marcado por tragédias humanas indescritíveis. Milhares de trabalhadores soterrados pelas doenças, vítimas do calor infernal, silenciados por acidentes impensáveis. Parecia não ter acabado naquele capítulo. Aquele trem, ele me assegurou, nunca deixou de se mover, pelo menos em algum plano que a gente não entende. Aquilo me deixou inquieto. Uma pergunta martelava minha cabeça. Haveria algo mais por trás desses sons? Algo que o tempo e a ciência não conseguem explicar? E você, o que acha que pode ser? Será apenas uma lenda moldada pela dor ou uma presença que realmente desafia nossa realidade? Comente aí, quero muito saber sua opinião. E não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos dessa história que vai só ficando mais misteriosa. Decidimos encarar a noite juntos, eu e Antônio, numa missão para testemunhar aquilo que tantos moradores juravam ouvir. O trem fantasma da Madeira Mamoré. O local escolhido era uma curva dos trilhos abandonados, onde os dormentes já começavam a se fondar no musgo, e a mata parecia tomar de volta cada pedaço da ferrovia. A atmosfera ali era opressiva. Árvores altas e retorcidas lançavam sombras inquietantes que se moviam lentamente, embaladas por um vento abafado que carregava um cheiro forte de terra molhada e folhas em decomposição. Um silêncio quase palpável dominava a região, tão denso que cada pequeno ruído parecia amplificado no ar congelado pela noite. Antônio quebrou o silêncio com um tom grave e certeiro. À meia-noite, o trem passa. Eu, ainda com a mente atolada em ceticismo, preparei minha câmera e meu gravador, naquela escuridão onde a luz das estrelas mal conseguia penetrar. As sombras ao nosso redor pareciam ganhar vida, e o frio inesperado subiu pela minha espinha, mesmo com o suor na testa. Quando o relógio marcou exatamente 0000, um som distante começou a invadir o silêncio. Um apito fraco, quase um sussurro, porém inconfundível. Meu coração bateu tão forte que parecia querer saltar do peito. O som cresceu rapidamente, tomou corpo, e o ranger agudo dos trilhos ecoou nos ouvidos como uma presença física. Parecia um trem se aproximando em alta velocidade, uma máquina pesada deslizando por aquele caminho antigo. Mas não havia nada visível, só sombras e silêncio profundo. Antônio ficou imóvel, com os olhos brilhando como se enxergasse algo que eu não podia ver, como se conversasse com o passado. Será que estávamos mesmo diante de um fenômeno real? Ou simplesmente vítimas de uma ilusão coletiva fabricada pela memória e pela atmosfera? Quero saber o que você pensa. Deixa seu like, se inscreve e não perde o próximo capítulo dessa história que só fica mais assustadora. Depois daquela noite que parecia um sonho ou um pesadelo vívido, eu não consegui deixar o assunto de lado. A sensação de ter presenciado algo incomum me acompanhava em cada momento de silêncio, cada sombra que cruzava meu campo de visão. Afirmativo, decidi aprofundar minha pesquisa sobre a ferrovia, a Madeira Mamoré e as histórias que a rodeavam, aquelas que muitos chamavam de maldição. Meu quarto parecia uma sala de arquivos, cheio de papéis amarelados e relatos antigos que encontrei em bibliotecas improvisadas, arquivos municipais e até em manuscritos esquecidos nos porões de casas.
conforme lia, um padrão sombrio emergia. Relatos de desaparecimentos misteriosos de trabalhadores durante a construção da ferrovia, corpos jamais encontrados, acidentes envoltos em silêncio e medo. Histórias falavam também sobre um trem que jamais parou, percorrendo trilhos invisíveis, como se cruzasse a linha tênue entre a vida e a morte. Um trem fantasma que insiste em não sair da memória. Quando mostrei essas descobertas para Antônio, vi seu semblante se tornar ainda mais grave. Ele me confidenciou que, em sua opinião, esses sons perturbadores que acordam à madrugada não são apenas ecos do passado, nem fenômenos naturais ou acústicos. Para ele, são vozes e presenças, as almas atormentadas daqueles homens que não encontraram descanso, que pedem passagem durante a noite toda vez que a escuridão domina Porto Velho. O arrepio que me percorreu a espinha foi inevitável. Era muito mais do que uma lenda. Era para ele uma realidade tangível, carregada de reverência e medo. Eu ficava sentado, encarando o teto, repassando aquela conversa, enquanto na minha mente girava uma pergunta que não me deixava dormir. Estaríamos mesmo diante de algo sobrenatural, algo que desafia toda explicação racional. Quero muito saber o que você acha disso. Comenta aqui sua teoria e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos deste mistério, porque o que vem a seguir só aumenta a tensão. A inquietação que aquela última conversa deixou em mim não deu trégua. Na tentativa de desvendar um pouco mais do mistério, voltei a procurar Antônio, sentindo que ele guardava alguma resposta que ainda não tinha sido revelada. Era tarde da tarde, quando o encontrei sentado na mesma varanda, seu rosto iluminado pela luz quente e trêmula do sol moribundo, que já deixava a floresta mergulhada em sombras espessas e errantes. Foi então que ele, numa voz quase sussurrada, contou algo que me gelou até os ossos. Antônio revelou que conhece uma trilha secreta, escondida sob o emaranhado das plantas e das raízes. Um caminho abandonado que poucos têm coragem de percorrer. Segundo ele, naquele pedaço perdido entre árvores tortuosas e névoa baixa, é possível ver uma figura fantasmagórica vagueando junto aos trilhos. Ele falou do espectro de um maquinista, um homem preso no tempo, condenando-se a acompanhar o olhar fixo dos trilhos, eternamente confinado à ferrugem e ao silêncio da ferrovia. A imagem daquele fantasma, parada ali na escuridão da mata, trazia uma carga de tristeza e desespero que parecia atravessar a pele. O que me deixou realmente inquieto foi o que ele me contou a seguir. Muitos que se aventuraram nessa trilha nunca mais foram os mesmos. Alguns ficaram com o mesmo olhar vazio da entidade, como se tivessem presenciado algo que quebrou sua compreensão da realidade. A história, que até então parecia só assustadora, havia se tornado pessoal, densa, quase palpável. Antônio finalizou dizendo que o trem ainda passa todas as noites, não só como um barulho, mas como um aviso, um lembrete de que aquela história de sofrimento, luta e morte nunca se apagou de verdade. Que Porto Velho, com seus trilhos enferrujados, carrega uma memória viva, inquieta, prestes a despertar. Eu fiquei sem palavras, imerso no medo e no fascínio. E você? Diz aí, o que faria se na escuridão da ferrovia visse um fantasma? Escreve seu pensamento nos comentários e prepara-se, porque o último episódio dessa história promete surpreender.
No fim, o som do trem na madrugada se revelou para mim muito mais do que um ruído estranho perdido no meio da floresta. Ele se tornou um convite inquietante para refletir sobre como o passado insiste em permanecer conosco, mesmo que seja através de formas inesperadas e assustadoras. Naquela escuridão silenciosa de Porto Velho, escutar aquele apito distante e o ranger enferrujado dos trilhos parecia um sussurro urgente, um chamado que atravessava o tempo, desafiando qualquer lógica racional. Para Antônio e muitos moradores antigos, aquele barulho nunca foi apenas um eco do passado. É quase um aviso, uma presença viva que reitera que o sofrimento, a memória e o mistério daquela ferrovia jamais encontraram descanso. Sentir essa tensão no ar, entender o peso daquele som na madrugada, me fez questionar o quanto estamos realmente livres do que já fomos. E se a própria terra onde vivemos não guarda em si fragmentos de uma história que se recusa a morrer. Mesmo depois de ter buscado explicações científicas e racionais, a experiência deixou uma sensação perturbadora. Eu tinha muito mais perguntas do que respostas. O trem fantasma da Madeira Mamoré parece ser mais que uma simples lenda local. Para mim, agora, ele virou uma metáfora viva da história de Porto Velho, uma narrativa cheia de força, mistério e dor, marcada por vidas que se cruzaram com a ferrovia e nunca se desligaram dela por completo. Se você acompanhou esta jornada, sentiu o calor da noite, escutou o apito distante comigo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar essa história e deixar aqui nos comentários qual mistério te fascina mais. Tenho certeza que, assim como eu, você vai querer seguir até o fim dessas jornadas em busca do que o invisível ainda tenta nos mostrar. Até a próxima jornada.